Provérbios 27, os versos 9 e 10, parte A. Diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do pai ou do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Até aqui, que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. E nessa noite eu quero refletir com os irmãos e irmãs sobre o tema construindo amizades. Construindo amizades. O caminho de Jesus para os seus seguidores é o discipulado. Este não se faz na impessoalidade ou sem conhecimento do outro. Pelo contrário, o verdadeiro discipulado é uma construção de amizades. Jesus chamou 12 homens para andar com ele e repartir a vida. Partiram o pão e beberam vinho juntos. Viajaram de cidade em cidade, oraram. Viveram juntos milagres. Nos seus 3 anos de ministério, Jesus ensinou seus discípulos a serem amigos. Esse poderia ser, inclusive, um bom resumo para o ministério de Jesus. E na noite em que Jesus ia preso, foram justamente esses amigos que Jesus quis por perto, passando a noite orando com ele. Nem sempre os discípulos corresponderam à altura ao afeto de Jesus, pois a amizade é algo que se constrói com o tempo, que vai se desenvolvendo, que nós vamos aprendendo a ser amigos. A amizade nasce de uma afinidade desconhecida. Não sabemos ao certo a origem da amizade. Os discípulos nunca entenderam porque Jesus os chamou para ser seus amigos. Num tempo onde era comum relações por interesses financeiros, Jesus constrói relações apenas interessadas em dividir a vida. Esse é o significado do discipulado. Ouso dizer que esse também é o significado da vida. Segundo o teólogo Leonardo Boff, a amizade vive do desinteresse, da confiança e da lealdade. A amizade possui raízes tão profundas que mesmo passado muitos anos, ao reencontrarem-se os amigos e amigas, os tempos se anulam e se reatam os laços e até se recordam da última conversa havida há muito tempo. Cuidar da amizade é preocupar-se com a vida, as penas e as alegrias do amigo e da amiga. É oferecer-lhe um ombro quando a vulnerabilidade o visita. É no sofrimento e no fracasso existencial, profissional ou amoroso, que se comprovam os verdadeiros amigos e amigas. Eles são como uma torre fortíssima que defende o frágil castelo de nossas vidas. Já dizia o próprio livro de Provérbios, que em todo tempo ama um amigo e na angústia nasce um irmão. São nos momentos mais difíceis que nós conhecemos quem são os nossos grandes ou verdadeiros amigos. A famosa canção do Criança Esperança já nos diz: ter um amigo. Na vida é tão bom ter amigos. A gente precisa de amigos do peito, amigos de fé, amigos irmãos iguais a eu e você. O discipulado é uma construção da amizade. Cristãos erram quando saem entregando folhetos sem um pingo de vontade de conhecer as pessoas. E quanta panfletagem tem em nome de Deus na rua. Se entrega com a maior frieza. Me mostra um versículo no Novo Testamento, Jesus ensinando seus discípulos a abordar as pessoas sem procurar conhecê-las, sem procurar ouvi-las, sem procurar entendê-las. Pelo contrário, as pessoas que eram desprezadas por aquela sociedade eram ouvidas atentamente por Jesus. As pessoas que não podiam ser tocadas naquela sociedade, como por exemplo os leprosos, foram tocadas por Jesus. Tocadas. Jesus tocou em quem ninguém queria tocar. Conversou com quem não se podia conversar.
Porque Jesus amava pessoas e dava atenção a elas. Esse projeto evangelizador, com muitas aspas, que enche o mundo de papel e de impessoalidade, que ensina às pessoas que as igrejas devem andar lotadas, e elas entram nos templos e saem sem conhecer uns aos outros. Apenas igrejas lotadas de pessoas que não se conhecem e que não entram na vida uns dos outros, e que se distanciam totalmente do projeto de comunidade, de comunhão que a Bíblia vai nos ensinando o tempo todo. Esse projeto de megas igrejas ainda está muito distante do Evangelho. Alguns estão querendo ser pais de multidões e não conseguiram nem cuidar dos seus próprios filhos em casa. A palavra evangelho significa boa notícia e simboliza a chegada de um tempo melhor, a graça. O evangelho é essa celebração. Chegou a boa notícia, a graça de Deus. Assim também é a amizade. Ela é a boa notícia para a vida. É o sinal de um tempo melhor. Tente lembrar como era a sua vida sem os seus amigos. Você consegue lembrar? Pense no seu melhor amigo, na sua melhor amiga, e tente lembrar como era a sua vida sem ele ou sem ela. A amizade é a boa notícia entre nós. Quando se chega um grande amigo, uma grande amiga na vida, isso é sinal de felicidade, de alegria, de paz. Por isso, é um sinal do reino de Deus. Segundo o pastor batista e teólogo Felipe dos Anjos, a amizade é a chegada de uma outra qualidade de tempo. Se a normalidade é dor, a amizade é cura. Se o tempo comum é desespero, a amizade realiza a esperança. Se o cotidiano é medo, a amizade é coragem de ser. Com um amigo do lado, a gente toma coragem de passar até na rua escura. Um amigo é uma força na vida. E sim, cristãos devem nutrir a sua espiritualidade e a sua vida por meio da amizade. Segundo o livro de Atos, a amizade de Paulo e Silas levou esperança para um carcereiro que pensava em se matar. 2 amigos juntos conseguiram levar esperança para um homem em desespero. Os evangelhos nos contam que uma vez 4 amigos levaram um 5º amigo em comum, que era paralítico. Levaram ele pelo telhado de uma casa para ser curado por Jesus. A amizade que rompe barreiras. Tem que ser muito amigo para fazer uma maluquice dessa. Destelhar a casa dos outros. Subir com um paralítico pela telha. E descer com ele, sabe? Amarrado numa maca, a maca junto, amarrada por 4 cordas. E os camaradas arriando a maca. Estou vendo Jesus com aquela casa cheia. De repente Jesus olha, vê um clarão, um sol assim. Eles destelhando, daqui a pouco está vindo um paralítico descendo. Imagina que cena, porque 4 amigos amavam profundamente aquele homem e queriam ele bem. Queriam ele bem. Os evangelhos também nos contam que no meio de uma tempestade, a amizade entre Pedro e Jesus fez Pedro confiar apenas na voz de Jesus. Na voz, pular do barco e caminhar por sobre as águas. Tem que ser muito amigo para fazer um negócio desse. Pedro está no meio da tempestade pensando que está vendo um fantasma. Ouve uma voz dizendo: "Ô Pedro, sou eu." Pedro confia na voz de Jesus. A amizade reconhece a voz. Quando seu amigo te liga, você já sabe pelo telefone, mesmo pela voz, mesmo que ele tente lhe passar um trote. A amizade conhece. Pedro reconheceu a voz do mestre e no meio da tempestade, não foi que a tempestade acabou. No meio da tempestade, ele pulou do barco, confiando na voz de Jesus. E deu certo. Valeu a pena confiar em Jesus. Pedro começou a caminhar por sobre as águas. A amizade, meus irmãos e minhas irmãs, é a força para a vida, é coragem para a luta.
Quantas vezes você já pensou em desistir de alguma coisa, mas os seus amigos lhe deram força para perseverar? Quantas vezes? Alguns, talvez até já tenham pensado em desistir da vida, mas encontraram nos amigos a força para caminhar e caminhar. Por isso, meus irmãos, eu quero pensar nessa mensagem 3 princípios que nos ajudam na construção e no cuidado da amizade. E eu gostaria que você guardasse muito isso no seu coração. O primeiro princípio, olhando para o provérbio que nós lemos: aprenda a ouvir e responder sabiamente. Voltemos ao provérbio que nós lemos. O verso 9 diz assim: perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do pai nasce uma bela amizade. Uma amizade que nasce do conselho. E o conselho era esse ato de falar algo de bom para alguém e de ouvir atentamente essa palavra. Essa era a dinâmica do conselho, a sabedoria do ouvir e a sabedoria do falar. Aprender a ouvir e responder sabiamente é o segredo para se construir e para se manter boas amizades. Gente que não sabe ouvir perde amigos. E gente que não sabe controlar o falar estraga amizades. Estraga amizades. Provérbios 27, 17 nos diz que assim como o ferro afia o ferro, o amigo afia o outro amigo. Imagina a cena de 2 ferros se amolando. Os 2 saem feridos para poder um amolar o outro. A amizade às vezes é essa coisa de tirar farpas uns dos outros, na intenção de aprimorar. Essa farpa é boa. Quando o amigo dá uma dura na gente para o nosso bem, isso é bom. Mas existem palavras que não são para aperfeiçoar, nem para ajudar, nem para crescer. São apenas para ferir. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 6, nos diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Como é a sua língua nas relações? Como é que você responde às pessoas nos seus relacionamentos? De amizade, de afeto, de conjugalidade, de paternidade, de fraternidade. Como é que você lida com a sua língua nas relações? É muito importante fazer essa pergunta a si e pensar: eu sei ouvir? Eu sei ouvir ou eu só sei responder? Eu sei ouvir ou eu só sei impor as minhas verdades? Eu sei ouvir? Se todo mundo que me diz alguma coisa que me contraria, eu me chateio e explodo, será que eu sei ouvir? Será que eu sei ouvir? Aprenda a ouvir e responder sabiamente. Um segundo conselho que eu trago sobre como construir amizades e como mantê-las: seja autêntico. Olha o que diz o verso que nós lemos lá, o verso 9. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero nasce uma bela amizade. Do conselho sincero. É fundamental ser autêntico. Durante a leitura bíblica, mais cedo, nós lemos 1 Coríntios 13. E lá nos diz que o amor não trata com leviandade. E nos diz mais, que o amor se alegra com a verdade. Seja autêntico. Esse é um desafio da vida, aprendermos a ser verdadeiros. Cuidado, para que você não perca grandes amizades na vida por não ter sido autêntico. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, verso 9, nos diz o seguinte:
O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. O amor deve ser sincero. Meu irmão, minha irmã, ame a verdade no seu relacionamento de amizade, paternidade, fraternidade, seja lá o que for, conjugalidade. Seja autêntico. Por fim, sem querer esgotar o versículo, mas apenas o fim dessa mensagem. Não abandone seus amigos. Olha o que diz a parte A do verso 10. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Não abandone. Lute por suas amizades. Preserve a união. Saiba reconhecer os erros e pedir perdão. Milton Nascimento já nos dizia que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Se você tem um bom amigo, uma boa amiga, cuide dessa amizade. Inclusive tem um discurso, desculpa a expressão, patético, de que o camarada se converteu, tem que abrir mão das amizades. Uma distorção da Bíblia. E tem tanta gente que foi violentada por essa distorção. Porque a Bíblia condena a amizade com as trevas, que não tem a ver com pessoas. Tem a ver com o reino das trevas. É a amizade com as práticas pecaminosas. É uma linguagem poética que Paulo está dizendo o seguinte: olha, não seja apegado ao pecado. Rompa com essa amizade, com o pecado. Mas com o ser humano, seja amigo. Alguns poderão dizer o seguinte: olha, mas para minha preservação da fé eu tive que me afastar de algumas pessoas. Tá? Eu não nego que exista isso na vida, não. Tem gente que realmente, às vezes, quer puxar você para baixo, e às vezes você, para se salvar, é a coisa do dois se afogando, né? O cara, quando está desesperado no mar, às vezes ele tende a puxar você para baixo para poder respirar e afoga os dois. Às vezes, se a situação é essa, você tem que realmente se afastar para poder pegar o ar, para depois ajudar a trazer de volta o outro. Tá, nesses casos tudo bem. Mas tem gente que simplesmente se converteu, e aí a outra pessoa é de uma outra religião, de uma outra postura, de uma outra conduta, mas continua sendo gente boa, gente do bem, amizade antiga, abraço forte, virou crente, apaga o telefone, esquece o WhatsApp, exclui o Facebook. Sabe umas coisas assim absurdas? Gente, pelo amor de Deus, esquece isso. Amigo é amigo. Amigo é para se levar para sempre. Amizade é um princípio espiritual. O que mais o Evangelho tenta nos ensinar é a rompermos os ciclos egoístas da vida. Se alguém aprendeu a viver em comunhão com o outro, isso é fazer Evangelho também. Ter amigo é um sinal de comunhão com Deus também. É um princípio para a vida. Se de repente, eu espero que não, mas se de repente alguém te ensinou isso e você se afastou de algum amigo por causa desse ensinamento, volta lá. Refaz os laços, a unidade, o brilho nos olhos, o sorriso. Volta às conversas, o sorriso, o diálogo, a brincadeira. Isso é saudável. Isso faz bem para a vida. Isso é muito bom. Inclusive, irmãs, mulheres, um dos impactos que a sociedade machista fez com as mulheres foi ensiná-las a não ter amigas. Porque ensinou a uma disputar com a outra. Sociedade falocêntrica coloca o homem no centro e coloca as mulheres disputando o homem, como se eles fossem o máximo, né? Né? E tem um bocado de homem que se acha realmente o centro do universo. Eu sou o centro. Né? Pelo amor de Deus, quebra isso. Mas isso foi tão forte, que às vezes a gente encontra algumas mulheres que não têm amigas, de verdade. De verdade, sabe? Uma amiga. Se você tem, guarda isso. Se você não tem, apresenta essa palavra que você está ouvindo diante de Deus em oração. Construa amizades sólidas.
Homens e mulheres podem ser amigos uns dos outros. Eu falei mulheres amigas de mulheres, porque esse é um ponto do machismo. As mulheres podem ser amigas de homens, homens podem ser amigos de mulheres. Mas reflita sobre isso, sobre esse ponto específico, mulheres amigas de mulheres. Faça uma autoanálise na sua vida. O machismo tem espalhado isso, que mulher não pode ter amiga porque vai roubar o marido. O machismo tem espalhado isso. E às vezes a gente vai deixando de construir relacionamentos saudáveis. A gente vai deixando de conhecer gente. E sabe o que acontece? Quando a angústia e a solidão bate lá dentro de você, que você bota a cabeça no travesseiro, você procura um amigo e não acha. Que não seja assim na sua vida. Mas se a gente vai aceitando esses discursos e essas imposições do mundo, é isso que a gente acontece e a gente acaba sozinho. Sozinha. É na solidão que a gente acaba. Enquanto o Evangelho está dizendo, ei, vamos ser amigos. Vamos dar as mãos. Vamos vencer juntos. Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Juntos, juntos, juntos. Não abandona o teu amigo. O capítulo 13 do Evangelho de João nos conta uma das últimas cenas de Jesus antes da crucificação. É a cena do lava-pés e também da última ceia. O capítulo 13 começa dizendo que Jesus, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. E isso envolvia a negação de Pedro e a traição de Judas. Isso envolvia todos os discípulos terem fugido quando viram que Jesus estava sendo crucificado pelo Império Romano. Que deram no pé com medo de ser crucificados também. Jesus amou-os até o fim. A gente precisa aprender a amar até o fim. Aprender a não desistir na primeira briga que teve, no primeiro desentendimento que teve, a gente sai desistindo. Calma. O amor é algo precioso demais para ser dissolvido com facilidade. A amizade é algo sagrado. O pastor Danilo falou recentemente num sermão que o outro é terra santa. A amizade é isso, o outro é terra santa. Eu tiro a sandália dos meus pés, eu desacelero meus movimentos. Eu abandono as minhas precipitações em reverência ao outro. Sabe, se de repente a minha mente pensou uma coisa ruim do outro logo de primeira, mas é meu amigo, eu desacelero, pondero, revejo, reflito, porque é amigo. É amigo. A amizade nos ensina isso. A gente precisa aprender isso. A nossa cultura aprendeu a tocar fogo no Judas. Inclusive tem um feriado que a gente toca fogo no Judas, né? Mas Jesus de Nazaré não tocou fogo em Judas. A cena do bocado molhado é uma cena que pertence a um casamento judaico, muito comum no casamento judaico, quando o marido permite que a esposa molhe o pão dela no vinho dele. É um gesto de intimidade, dizendo assim, olha, eu permito que você tenha intimidade comigo. Jesus, ao anunciar o traidor, deu a ele o bocado molhado. E isso não foi ironia, isso foi perdão. Jesus, ao anunciar o traidor, perdoou ele publicamente. Jesus estava dizendo a Judas, eu continuo sendo seu amigo. Mesmo você fazendo isso que me fere, eu continuo sendo seu amigo. Eu quero reatar os laços com você, mesmo você fazendo isso comigo. E deixa eu te dizer uma outra coisa. A Bíblia nos diz que Judas seguiu solitário. Nenhum discípulo foi atrás dele. Porque os discípulos também não tinham entendido isso. Não tinham entendido a proposta de amizade profunda que Jesus estava trazendo. Se os discípulos tivessem entendido a proposta de amizade profunda que Jesus estava trazendo para eles, eles não teriam deixado Judas se matar. Eles teriam corrido atrás de Judas e dito a Judas, Judas, o mestre te perdoou desde a última ceia. Levanta a cabeça, cara. Você foi perdoado, a gente te perdoa também. Nós somos amigos, somos irmãos. Vamos caminhar junto. Vamos cumprir junto a missão. Mas os discípulos também não entenderam. Que Deus nos livre
de por causa de nós não discernirmos as amizades, alguns morrerem no meio do caminho. Que Deus nos dê uma amizade profunda, ao ponto de abraçarmos uns aos outros e acolhermos uns aos outros nas suas fraquezas. Tem um ditado chinês que diz assim: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso. Que seja assim entre nós. Que sejamos uma comunidade que ama mais profundamente, justamente quando o outro não merece. Que sejamos uma comunidade que se acolhe, que se abraça, que dá as mãos juntos, que supera os erros juntos, que se ama. Que Deus aplique o seu amor em nossos corações.